Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Hoje nós vamos falar sobre a chuva. Bom, finalmente a chuva veio, né? E fazendo uma parábola, né, com o fato de eu ter chegado, ter encontrado as plantas naquele estado, né, que vocês acompanharam nos outros devocionais. Cheguei, né, fiz a limpeza delas, né. Uma delas teve que ficar para depois, para que fosse limpa somente depois da primeira chuva, né? E óbvio, eu fiz ontem o comparativo justamente com as nossas vidas, que às vezes a gente olha as coisas ao nosso redor, vê tudo prosperando, sendo cuidado, e parece que o nosso tempo não chegou ainda para florescer, para as coisas se multiplicarem, para as coisas acontecerem. Quando chegou o tempo dela, ela passou pela poda necessária, passou pelos ajustes necessários, passou pela dor da poda, e logo depois eu também coloquei um pouco de água. E a nossa vida, a nossa caminhada em Deus é assim, né? A gente vai recebendo ali a nossa dose diária, né, de alimento, de nutriente, de água, passando pelas dificuldades que muitas vezes nós temos, encontrando maneiras de superar obstáculos, mas sempre com fé, sempre com resiliência, sempre crendo que Deus tem o melhor. E ainda que uma limpeza, né, uma poda, muitas vezes possa parecer um processo doloroso, existe um propósito por trás daquilo. Enfim, hoje foi o dia em que a chuva se derramou, e se derramou com muita abundância. E na nossa vida, na nossa caminhada cristã, a coisa também acontece da mesma forma. As plantas estão preparadas para receber isso. Todo o ambiente ao redor foi limpo, higienizado, as ervas daninhas foram retiradas, o excesso de peso que cada árvore carregava, né, cada planta carregava foi tirado, o excesso de galho, o excesso de folha, a coisa disforme, a falta de direção para onde elas deveriam crescer, foi completamente retirada. Elas foram recebendo durante esse tempo aquilo que eu podia fornecer, que era o necessário para elas apenas. Botando um pouco de água quando chegava do trabalho, né? De manhã, às vezes, quando o tempo estava mais ou menos, quando eu acordava bem cedo, aguava um pouquinho também ali, né? Fazia mais uns ajustes, e todas elas estavam extremamente preparadas para o que poderia chegar depois. E enfim, hoje chegou a chuva com abundância. Está chovendo e as plantas estão completamente debaixo d'água ali, né? A terra está bem úmida, as folhas estão sendo lavadas, a planta está revigorando ali o seu verde, e logo após determinadas chuvas, né, toda vez que chove, elas ficam com uma coloração diferente, o verde é diferente, né? A cor dos frutos é diferente, a cor das folhas é diferente. Então, assim é a nossa vida com Deus. A gente precisa estar preparado, a gente precisa estar com o ambiente preparado, com as coisas preparadas, para que quando o derramar de Deus chegue, porque ele não vai chegar só sobre nós, ele vai chegar sobre todo o nosso redor. Nós precisamos ter capacidade de transbordar. E é exatamente o que está acontecendo lá. Está tudo ajustado para que a água venha e para que não fique o excesso em cima das plantas, dos vasos, para que a coisa transborde, para que caia, né, ao redor de tudo. E hoje todas elas estão recebendo a mesma porção de água. Estão recebendo a porção não vinda de mim, né, que era ali o cuidador direto, imediato delas, mas sim do próprio Deus. Hoje está sendo derramado sobre ela, né, sobre elas, não a água do jardineiro, mas a porção que está vindo direto de Deus, que é o detentor de todas as coisas, está derramando sobre ela, né? Amanhã, obviamente, quando parar de chover, né, desculpa, a gente vai acompanhar ali e vai ver, né, como as plantas estão.
mas estão todas elas ali, né? Não só elas aqui, as minhas, mas todas aqui do condomínio, né? Ontem também choveu um pouco quando eu saí, você já consegue notar a coloração diferente. Aqui é um lugar bem arborizado, então você consegue ver como as árvores vão ficando vistosas, né? Tudo em volta muda de ambiente quando esse derramar de Deus chega. E é justamente isso que a gente precisa continuar crendo, que o derramar de Deus ele vai acontecer. Na hora certa ele vai chegar. E quando ele chegar, ele muda tudo que está ao redor. Ele muda tudo que a gente consegue ver. Ele muda tudo aquilo que a gente também não consegue ver. Internamente, todas as coisas mudam, né? A nossa fé é renovada, a nossa resiliência ela é recompensada. A gente para e entende o porquê estávamos nessa caminhada e conseguimos olhar para tudo e entender o porquê vale a pena continuar nessa direção, continuar tendo disciplina para se manter distante de tudo aquilo que poderia entristecer Deus nas nossas vidas. Tá? É isso. Hoje está chovendo de uma forma abundante. E eu espero que seja assim também na vida de cada um de vocês. Tá? Deus abençoe seu dia, sua semana, sua família, seu trabalho, sua vida. É isso. Seja bem-vindo aí ao Devocional Princípios de Vida e Deus abençoe todos vocês.